Estação Mulher, um programa do Grupo Mulher Brasileira, onde você pode opinar, divergir e debater os assuntos do seu interesse. Alô, amigos do Estação Mulher, bom dia! Aqui é a Heloísa, eu estou de volta com vocês. Muito feliz por estar aqui nesse sábado de manhã, com muitas notícias para você. Nós vamos conversar sobre tudo isso que está acontecendo. Vamos falar das marchas no outro final de semana passado, não é? Em que a Adriana estava aqui com vocês. A gente vai conversar sobre tudo que interessa. A gente vai dar o número para vocês, 617-884-1230. Se você quiser falar com a gente, liga. Se você tiver uma pergunta, liga. Tá? E se eu não atender, porque eu estou ocupada na outra linha, mas vocês insistam. Vocês estão no ar agora e até meio-dia com o programa Estação Mulher, o programa do Grupo Mulher Brasileira, onde você é quem faz o programa. Nós queremos ouvir de você, a tua opinião, saber o que você está vendo aí na tua comunidade, como é que você está se sentindo com essa situação, o que está se passando, né? Nós queremos que o nosso programa seja nosso mesmo, não nosso do grupo, mas nosso da nossa comunidade, porque o Grupo Mulher Brasileira é a comunidade. E eu vou lembrar vocês, para botar aí na porta da geladeira, duas coisas muito importantes. Na terça-feira, 31, portanto, esta terça-feira, dia 31, a partir das 6h30 da tarde, lá na Clínica de Saúde da Família em Somerville, ali na 26 da Central Street, todo mundo, a comunidade brasileira toda conhece essa clínica, tem estacionamento bem na frente, vai ser o primeiro, né? O primeiro espaço aberto de 2017, e vai ser fantástico, sabe que nesse espaço aberto a gente vai fazer yoga, olha só. Não é o tempo certo para fazer yoga, gente? Pensa bem, né? Com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação, com a situação do país, fazer yoga vai ser relaxante, vai ser saudável. E a gente vai conversar também, claro, sobre como que a gente lida com situações difíceis e como que a gente se fortalece nessas horas. Então não perca, se você quiser mais informação, liga segunda-feira para Lídia Ferreira, no 617-202-5775, e você fica sabendo. Mas, olha só, se puder confirmar a presença, melhor, porque a gente sempre tem um suco, um biscoitinho, o engano estômago, como se diz, né? E também, se você tiver crianças e precisar levar criança, a gente precisa saber para ter uma babá a postos. A Cida faz babá para a gente, é a nossa babá oficial do Espaço Aberto, a Cida é da cooperativa Mulher Brasileira, da Cooperativa Vida Verde, mas se ninguém fala que precisa, de repente ela vai lá para a Igreja de Santo Antônio, onde ela é bem atuante. Então, dá uma ligadinha, 617-202-5775, tá? Deixa a gente saber o que você precisa, mas vai para o Espaço Aberto que vai ser muito legal. A outra coisa, anota aí, bota na porta da geladeira. O próximo sábado, 4 de fevereiro, vocês acreditam que a gente já vai entrar em fevereiro, quarta-feira? Pois é, o dia 4 vai ser o primeiro super sábado para pagar imposto de renda no Grupo Mulher Brasileira. Para pagar não, né? Vamos dizer, para declarar o imposto de renda no Grupo Mulher Brasileira, de graça, com uma equipe maravilhosa, comandada pela Letícia. Tudo em português, tudo brasileiro, muito legal, viu, gente? Com aquele entendimento, com aquele carinho, com aquela presença que só a gente, nós brasileiros, que a gente gosta muito de dizer essas coisas, né? Tem. Então, lá no Grupo Mulher Brasileira, você tem que dar o nome pra gente. A gente tem que saber que você vai, porque senão a gente acaba overbooking, como diz os americanos, a gente acaba botando 2, 3, 4 pessoas e aí elas não podem atender. Realmente leva 1 hora para atender uma pessoa com imposto de renda. A gente tem uma lista dos documentos que você precisa levar. Se você tem Facebook, entra no Facebook do Grupo Mulher Brasileira, procura aí Brazilian Women's Group, Grupo Mulher Brasileira, tanto faz português ou inglês, e você vai ver que eu postei lá não só o panfleto, o cartazinho com as datas e o anúncio dos dias que a gente vai fazer imposto de renda no Grupo Mulher Brasileira, mas também a lista dos documentos que você precisa levar.
Não adianta ir sem os documentos, porque você vai perder seu tempo, e o do pessoal da equipe da Letícia. Então, vamos lá, gente. Dá uma olhadinha, se tiver dúvida, se não tiver Facebook, você pode entrar na nossa página na internet, que é www.verdeamarelo.org. E você pode ver tudo que está lá, tudo que você precisa saber, tá? Então, nós vamos hoje ter um programa que a gente vai falar praticamente de política, momento atual, aqui nos Estados Unidos, depois da posse do novo presidente, no dia 20 de janeiro. Então, nós temos um programa cheio até meio-dia. Vamos conversar agora, em poucos minutos, com a Margaret Shepard de Framingham. Depois nós vamos ouvir a opinião da Lídia Ferreira e da Jaqueline Santarelli, que é voluntária do grupo, que foram à marcha sexta-feira e no sábado. A Lídia foi no sábado também. Então vamos comparar, vamos conversar com vocês e a gente vai falar o que está acontecendo. Então não vá embora, fique com a gente, porque você está no ar com Estação Mulher, o programa em que você é a pessoa mais importante, em que nós queremos que você participe, que você converse com a gente e que você faça o programa com a gente, certo? Eu espero que vocês que estão me ouvindo tenham ido na marcha, eu espero que vocês tenham participado, que vocês tenham sua opinião, que vocês estejam acompanhando os acontecimentos e apesar do momento ser extremamente preocupante, a gente não vai mentir, não vai dizer que não é, porque apesar do momento ser extremamente preocupante, você precisa saber que os seus direitos civis não foram deletados, como se diz. Os direitos civis de qualquer cidadã e cidadão nos Estados Unidos, eu não estou falando de cidadão e cidadã que nasceu aqui, estou falando de cidadãs e cidadãos que estão aqui. Se você está aqui, você ocupa seu espaço, você trabalha, você estuda, você vive aqui, não importa se você tem documento ou não, você é cidadã neste momento desta comunidade, desse estado e desse país. Então, você tem direitos e tem deveres. E no momento nós vamos falar dos seus direitos. O seu direito de trabalhar, de estudar e de ter assistência médica. Um momentinho que nós vamos atender o telefone. Alô, você está no Arco Estação Mulher, bom dia. Bom dia, Heloísa, bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Bom dia, Margarete, que bom falar com você, como é que você está, tudo bem? Tudo bem aqui em Framingham, tentando fazer o máximo para poder divulgar informações sobre essa nova situação, sobre esse novo governo, né, para que a gente possa ter uma comunidade que realmente se expresse, realmente ativa e que esteja por dentro de tudo que está acontecendo no momento. É verdade, Margarete, estar informada e informado nesse momento é crucial. É extremamente crucial, porque se a pessoa não está informada, né, ela pode até se dar mal por falta de informação. Margarete, alguma coisa aí em Framingham, alguma coisa mudou? Como é que você está vendo a população, a nossa comunidade em Framingham? Você acha que a comunidade está participativa? Alguém veio para a marcha na sexta e no sábado? Ou você acha que a comunidade está assim, fazendo de conta que não mudou nada? A comunidade Framingham tem participado ativamente, quantitativamente e qualitativamente. Nós vimos na marcha a presença de muitos brasileiros de Framingham. Infelizmente, a gente não pôde se encontrar enquanto grupo, o total de pessoas presentes, porque a quantidade de pessoas presentes na marcha tornou praticamente impossível que a gente se movesse, né? Então, a gente procurou colocar as fotografias que o pessoal enviou para a gente durante a marcha, a gente procurou divulgar isso às pessoas que estavam presentes. Então, se você olhar em relação ao tamanho da população
imigrante de outras origens de outros países, e o tamanho da comunidade brasileira e a quantidade de pessoas presentes, você vai ver que, em proporção, nós tivemos uma boa representação na marcha. Que maravilha! E aqui, em termos de cidade, as pessoas estão procurando, em termos de trânsito, no centro de cidade, as pessoas estão se mantendo mais informadas, estão mais interessadas nos aspectos políticos. Então, eu não vejo que, nesse momento, as pessoas estão acomodadas, não, Heloísa, elas estão procurando se informar. Isso é muito bom, Margarete. E quando você fala em marcha, você está falando na marcha de sábado ou você está falando na marcha de sexta e sábado? A marcha de sábado, a Marcha das Mulheres, né, foi um evento magnífico. Eu nunca tinha participado de uma manifestação da dimensão que foi a marcha de sábado. Foi realmente incrível a sensação que a gente tinha lá, de paz, de delicadeza, de colaboração. Você estava num ambiente de corpo a corpo, você não podia movimentar nem para a sua direita, nem para a sua esquerda, nem para frente, nem para trás. E cada lado tinha uma mensagem diferente, mas sempre mensagens positivas, mensagem de resistência, mensagem de ir para frente. Então foi realmente maravilhoso. Todo mundo faz este mesmo comentário e também sobre a quantidade de famílias, né, de bebês, de crianças, até cachorros que levaram para a marcha. Então, assim, aquela coisa de família mesmo, né, de todo mundo participar, de homem, mulher, criança. Margarete, o que você está achando dos anúncios que o presidente fez nessa primeira semana, né? Hoje fazem exatamente 7 dias, quer dizer, ontem, né? 7 dias da posse. E o que preocupa mais você nos anúncios do presidente, como líder comunitário, como uma pessoa que conhece a comunidade, que está muito envolvida com a comunidade, e até a nível de política, o que preocupa mais você? Heloísa, primeiro eu queria dizer, né, a todos que nenhuma dessas ações do Trump, nenhuma ordem executiva, nenhuma organização que ele fez, me surpreende. Exatamente. Ele está simplesmente colocando em prática o seu discurso de campanha, as suas promessas, né? E ele usa o mesmo estilo, que é o estilo de propaganda. Esse estilo, ele tem um forte conteúdo político. E o objetivo central é amedrontar as pessoas, fazer com que elas se escondam, que elas voltem... Que elas se encolham, né? Para congelar qualquer ação, né? Para que as pessoas não queiram mais participar e procurem ficar quietinhas no seu canto, amedrontadas com qualquer perseguição, tanto a nível individual quanto a nível de ação policial, né? Então é preciso que a nossa comunidade entenda que nós não estamos sozinhos. A população documentada, por exemplo, da comunidade brasileira está firme e vai fazer tudo para agir em termos de proteger a comunidade indocumentada. Eu não quero dizer para ninguém que a situação não seja preocupante. Ela é preocupante, é por isso que eu trabalhei tanto na época da campanha, né? Fiz uma decisão de participar politicamente, e porque a gente já tinha uma previsão que se o Trump ganhasse, era isso que iria acontecer. Então, nesse momento é importante a gente entender, nós não podemos nos deixar dominar pelo medo. Nós temos várias entidades, nós temos aliados, nós vimos no mesmo dia, na mesma hora que Trump, por exemplo, anunciou as ordens executivas relativas à imigração, nós vimos os nossos aliados políticos se manifestarem, como o prefeito de Boston, o prefeito de Somerville, né, garantindo uma proteção, garantindo acesso com números de telefone, com local. Então, isso é como um cobertor, né, sobre a nossa comunidade. E é aí que a gente deve buscar. Você que está nos ouvindo, né, é nisso que a gente deve buscar nossa informação e não ficar ouvindo os discursos de ódio, de insulto, porque eles só têm como objetivo de amedrontar. Concordo plenamente, Margarete. É importantíssima essa mensagem que você acabou de passar,
de que as pessoas não se deixem dominar pelo pânico, não fiquem amedrontadas. A situação é preocupante, sim, mas a gente não está sozinha, a gente tem várias organizações, várias cidades, várias autoridades que estão conosco e a gente tem que ter esse papel de resistência, né? Aí, em Framingham, não tem prefeito. Você acha que as autoridades da cidade, elas são simpáticas, elas deram alguma declaração contra a posição? Existe alguma tendência de transformar Framingham numa cidade de santuário? Houve alguma vez essa movimentação? Isso, apesar de não sermos cidade, né, a gente tem uma estrutura administrativa. Então, enquanto não existe, eu acredito, legalmente uma forma de transformação em cidade santuário, a gente tem já há anos, né, um acordo silencioso de agir como santuário. Então, a nossa polícia, por exemplo, ela não apreende indocumentados por serem indocumentados. Ela não segura o indocumentado. Se, por exemplo, ele é preso porque está dirigindo sem carteira de motorista, ela libera e ele vai para a corte. Então, todas as ações policiais que ocorrem em Framingham, elas são na mesma direção das cidades santuários. E a maioria do grupo administrativo, do grupo político de Framingham é composto de pessoas que são altamente comprometidos com a democracia, com respeito ao ser humano. E eu acredito que Framingham é um bom lugar para o imigrante ainda, apesar de toda essa loucura política. E vai se tornar ainda mais fácil para ser entendido depois que a gente votar nas eleições de abril, que teremos aqui, que vai decidir se Framingham se transforma ou não em cidade, né? Com essa discussão, facilita mais o entendimento das forças políticas existentes aqui a nível local. Margarete, voltando à minha pergunta, alguma dessas medidas anunciadas preocupa mais você? Olha, no momento, a mais preocupante é com relação ao bloqueio dos vistos de entradas dos países de origens muçulmanas, né, de pessoas de origem muçulmanas, porque essa ação foi uma ação concreta que já está em vigor e com uma repercussão muito negativa, tanto a nível interno como a nível externo. Esses são momentos que eu considero como fuzis, né? Quando você tem um curto-circuito, as fagulhas se espalham e essas fagulhas podem provocar alguns incêndios, né? Nesse caso, a gente pode ver reações bem negativas que podem provocar, por exemplo, ataques pessoais. Isso é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque enquanto coletivo a gente se defende, né? Mas quando você está sozinha, num canto, ou na sua casa, na rua, você fica mais frágil. Então, esse tipo de atitude pode fazer levantar uma onda de ataques a esse nível. Então, é preciso que a gente, nesse momento, se manifeste e deixe a comunidade saber que a comunidade brasileira repudia esse tipo de atitude, esse tipo de decreto, que é mais preconceito do que uma ação realmente que possa mudar o cenário com relação ao terrorismo. Certo. E, Margarete, inclusive porque essa medida é uma medida extremamente, né, discriminatória, quer dizer, discriminação por grupos, a um grupo, e a discriminação religiosa também, porque ele diz que ia privilegiar os cristãos, ia dar prioridade aos cristãos para vir, mas está vetando os muçulmanos. E o Grupo Mulher Brasileira deu uma declaração essa semana, logo após o anúncio sobre as cidades santuárias e a construção do muro na fronteira, nós demos uma declaração exatamente nos posicionando ao lado dos muçulmanos. Quer dizer, ontem ele estendeu essa ação, não é? Banindo refugiados
de 7 países, e a gente sabe que esses refugiados estão em situação desesperadora. Então, essa é uma estratégia, Heloísa, que a gente precisa entender. Enquanto nós estamos em conjunto, nós somos praticamente invencíveis. Mas quando ele pega a cada comunidade em separado e ele tenta colocar uma comunidade contra a outra, como ele está fazendo, tentando colocar a comunidade muçulmana contra a comunidade católica, dizendo que ele vai ajudar aqueles católicos que não obtiveram vistos, né, os católicos que vêm desses países muçulmanos, e ele afirma que os muçulmanos tiveram mais vistos concedidos do que os católicos e que os católicos estão sofrendo perseguição. Não são dados corretos. Exatamente, não são dados corretos. Ele está apenas tentando, né, aproveitar de fraquezas que nos dividem, aspectos que nos dividem, para poder esfacelar essa união que a gente conseguiu, né, com o primeiro momento com a marcha e que continua hoje com outras ações. Então é preciso que a gente entenda que a gente não pode deixar ser dividida por esse tipo de ações sem nenhum respeito ao ser humano, né? A questão do muro, por exemplo. O muro é uma propaganda política. Ele passou a se tornar uma obsessão para Trump, porque ele simboliza, né, todo o seu discurso de campanha. Na verdade, ele não é efetivo enquanto bloqueio, né, da entrada de imigrantes, porque a única entrada não é a fronteira do México, mas ele escolheu essa propaganda, né, para poder ter uma ação concreta que seja visível, que ele pode ir lá, tirar fotografia em frente ao muro, enfim, né, claro, colocar para o mundo, eu construí, porque na verdade a maioria das outras ações ele não vai conseguir efetivar, porque elas são anticonstitucionais. Além disso, o fato, você citou uma coisa muito certa, porque na hora que ele divide, que ele separa os grupos, ele está também colocando uns contra os outros. A hora que ele diz que os cristãos têm sido menosprezados com relação aos muçulmanos, além de ser mentira, ele está jogando cristãos contra muçulmanos e muçulmanos contra cristãos. Quer dizer, e na hora que a gente está dividida, na hora que a gente está fraccionada, claro que a gente é muito mais fraca, né? Ele está tentando, né, Heloísa? Assim como o Partido Republicano, por exemplo, sempre tentou colocar, né, que eles estavam querendo tirar do país aquelas pessoas que entraram ilegalmente, não as pessoas que entraram por isso, estiveram tentando colocar um indivíduo contra o outro indivíduo. Algumas pessoas, ao primeiro momento, engolem essa isca, né? Exatamente. E se tornam contra o seu irmão. Nesse momento é importante que a gente não engula isso, né? Que a comunidade, por exemplo, a comunidade brasileira, que é a nossa comunidade, vou falar especificamente sobre ela, que ela preste solidariedade, participando dos movimentos, dos abaixo-assinados, né? E principalmente que a comunidade documentada, né? Que já é cidadão, que já tem green card, que ela se manifeste, né? Vamos formar uma corrente de proteção àquele que é indocumentado. Vamos nós que já podemos enfrentar sem ter consequências de nenhum tipo de penalidade por não ter o documento. Então, é importante ter esse entendimento e ver, no momento, nós estamos enfrentando uma guerra. É uma guerra sem armas, sem bombas, mas é uma guerra. E a gente precisa pensar de forma estratégica. Eu sei que ao primeiro momento vem a raiva, vem o dedo, vem um monte de sentimentos, mas a gente precisa ter a cabeça fria e a gente precisa conseguir organizar a comunidade brasileira para uma participação conjunta. Para a marcha, por exemplo, de sábado, eu tentei fazer isso e foi muito difícil. Eu acho que a gente tem que se unir, né? A gente tem várias instituições brasileiras, várias lideranças brasileiras, a gente tem que criar instâncias de participação conjunta. Muito certo. E outra coisa que eu acho que é importante, você tocou também em outro ponto muito importante, que é a solidariedade, da gente demonstrar solidariedade, e também a gente não deve
como que imaginar, pensar que nós estamos mais seguros que nós não somos muçulmanos. Ou nós não viemos de um país, de um dos 7 países que estão sendo banidos. Essa tática foi usada por Hitler na Segunda Guerra Mundial e as pessoas demoraram para perceber o massacre, o extermínio dos judeus, porque as pessoas pensavam, eu não sou judia, então tudo bem. Nada vai acontecer comigo, e a gente sabe que isso não é verdade. E aqui é do mesmo jeito. A gente tem a história para nos mostrar, Exatamente, né, Heloísa? Então, a gente tem história. Tem que usar isso, né? E outra coisa, Heloísa, é importante que a gente participe dessa defesa, mas mais importante do que essa defesa, é importante que a gente parta para o ataque, né? O que para mim é o ataque nesse momento? Nós estamos há apenas 2 anos das eleições estaduais, onde novos governadores estarão assumindo a posse. Nós vimos durante o governo Obama que quem pediu, por exemplo, a ação executiva relativa à imigração foram os governadores, porque os republicanos tinham mais de 50% dos estados. Então, a forma de impedir Trump de destruir muita coisa nesse país é ganhar as eleições estaduais, né, para outros partidos mais progressistas. Então, nós já estamos começando a trabalhar agora nesse avanço político, né? É importante participar da defesa, mas é importante também entender como organizar o ataque, como alcançar uma mudança legislativa. É verdade, Margarete. E antes da gente se despedir, infelizmente, eu estou lendo aqui, nesse momento, no New York Times, que ontem, imediatamente após o anúncio do Trump, a imigração já passou a agir e já impediu refugiados que estavam no voo a caminho dos Estados Unidos de entrar. Então, ontem à noite, 2 iraquianos refugiados foram presos na hora que desceram no aeroporto Kennedy, JFK, em Nova York. E já várias organizações, inclusive o Sindicato das Liberdades Civis, e 2 advogados representando os iraquianos já entraram com ações legais, porque ninguém tá se entendendo. No próprio aeroporto, quando os advogados perguntam com quem que eles podem falar para defender seus clientes, eles dizem tem que falar com o Trump. Então, infelizmente, essas situações, essas ordens, essa maneira de governar, que é uma maneira bastante autoritária e ditatorial, ela cria essa situação, né, situação insegura, situação de medo, de confusão, que afeta todos nós. Então, nós temos que ter cabeça fria, temos que ter os pés no chão, temos que estar bem informadas e temos que continuar resistindo e nos unirmos, termos esse comportamento, essa solidariedade com os nossos irmãos muçulmanos, as nossas irmãs muçulmanas, e a gente tem que lutar lado a lado para que essa situação não seja... para que o resultado que ele quer dessa situação não seja atingido, né? Justamente por isso que quando você perguntou, eu disse que essa era a minha maior preocupação nesse momento, né? Porque são medidas que entram em vigor imediatamente e que, além de afetar a vida individual dessas pessoas, nesse momento que estavam viajando para business, para uma série de continuidade de vida normal, elas também servem como propaganda para levar a mensagem. Tá vendo? Eu falei que ia fazer e eu fiz. Exatamente. Então, nós temos que apresentar uma defesa imediata, né, a esse tipo de ação, porque o próximo pode ser a gente. Claro, né? Com certeza. Então, se a gente se nega a aceitar, né, esse tipo de governo que, além de ter estilo ditador, é irresponsável, porque são ações que não vão chegar a lugar nenhum, não são efetivas. Nem vão proteger, né? Não vão proteger o país ou as pessoas.
O único objetivo delas é propaganda para amedrontar as pessoas. Elas não têm consequências em termos de trazer nenhum benefício para os países. E isso é importante que a gente entenda, porque essa é a forma de desconstruir, né, esse discurso autoritário, esse discurso de quem nacionalista, de quem está fazendo alguma coisa para defender o país, enquanto na verdade ele não está fazendo, na verdade, nada que beneficie ninguém. É verdade. Margarete, muito obrigada pela sua participação mais uma vez no Estação Mulher. Com certeza você vai voltar. Esse é um diálogo que é permanente e eu gostaria muito que a comunidade brasileira participasse com a gente, ligasse para cá, 617-884-1230 e conversasse conosco, desse a sua opinião, diga o que você está vendo aí, o que você pensa, porque é importante que a gente troque ideias e que a gente converse. Obrigada, Margarete. Obrigada a você, Heloísa, pelo espaço e a vocês que estão nos ouvindo. Por favor, nos ajudem a repassar essa mensagem para a comunidade de muita calma e de se manterem informados sobre tudo que está acontecendo, né, nas fontes mais confiáveis possíveis. Um bom fim de semana a todos vocês. Obrigada, Margarete. Tchau. Então, vocês ouviram aí a Margarete, né, conversando conosco sobre as últimas medidas tomadas pelo governo. Eu quero agora passar, né, lembrar vocês o que eu anunciei no início do programa, que é o Espaço Aberto, primeiro Espaço Aberto, essa conversa sobre saúde mental, né, será nessa terça-feira, dia 31, 6h30 da tarde, na Clínica de Saúde da Família, lá em Somerville, no 26 da Central Street. E lembrar que sábado que vem, 4 de fevereiro, é o primeiro super sábado em que a gente vai estar no Grupo Mulher Brasileira, de 10 às 4, fazendo imposto de renda gratuitamente para qualquer pessoa que tenha ganho até menos de 54 mil dólares em 2016. Tá? Você tem que marcar a hora, você tem que nos dar o seu nome e nós temos que marcar a hora, porque senão fica tudo atropelado. E tem uma lista de documentos que você precisa saber, que nós postamos na nossa página, verdeamarelo.org, e no nosso Facebook, Grupo Mulher Brasileira. Agora nós vamos conversar com a Lídia Ferreira e com a Jaqueline Santarelli. As duas foram à marcha na sexta-feira e a Lídia foi à marcha no sábado e eu conversei com elas essa semana para que elas nos dessem a impressão delas sobre o que elas viram na marcha. A Jaqueline, pela primeira vez, participou de um movimento de rua. Vamos ouvir o que elas têm a dizer. Vamos ver se funciona, né? Deve funcionar sim, por que não? Por algum motivo parece que não está funcionando. Por quê? Vamos ver. Bom, eu vou ver aqui um minutinho porque aparentemente não está funcionando. Vamos ver aqui. Qual é o problema? Talvez eu use outro, talvez esse não esteja funcionando, a gente use outro. Mas se você foi à marcha, conta pra gente o que você viu lá. Você gostou? O que aconteceu? Qual foi a sua impressão da marcha na sexta-feira ou no sábado, a marcha das mulheres no sábado? O que você achou? O que aconteceu? Por algum motivo não está funcionando. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar para funcionar e a gente tenta novamente. Mas, no momento, o que eu quero é continuar conversando com vocês sobre essa situação política, né? Vamos conversar com você. Pronto. Agora consegui. Só um minutinho, gente, porque estava errado. Eu vou ver se eu consigo agora. Então, eu quero continuar tendo essa conversa com vocês, porque eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Dá uma ligadinha, 617-884-1230, para você me dizer o que você está achando
de tudo que está acontecendo. Vamos lá. Participou de 2 marchas, né, no final de semana passado, uma na sexta-feira, que foi... Essa é a Lídia Ferreira conversando com vocês. E a outra no sábado. Parece que realmente tem algum problema, viu, gente? Vamos continuar tentando. Espera que a gente daqui a pouco chega lá. No final de semana passado, uma na sexta-feira, que foi chamada de People Inauguration, e a outra no sábado. Eu confesso que eu tinha aquela expectativa em relação à quantidade de pessoas para a marcha de sexta-feira. Eu sabia do clima, porque a gente está acostumado a participar de marchas, né? Então eu sabia mais ou menos o clima que a gente ia encontrar. Eu não sabia quantos opositores a gente iria se deparar. Mas eu não acredito que vocês estejam ouvindo, porque parece que o som não está saindo aqui O som não está saindo aqui na rádio. Vamos mexer. Ah, já sei por quê. Espera um minutinho. Eu fiquei surpresa foi quando eu fui na de sábado. Porque sábado eu não tinha noção que essa marcha seria nessa proporção, com essa quantidade de pessoas. Enfim. Inclusive, conversando com a Lídia Simas, eu acho até que Jaqueline estava lá na hora que eu fiz a pergunta, ela comentou assim... Agora deu certo. Vamos ouvir o comentário da Lídia Ferreira. Será? Ainda fez assim, será? Eu não tinha ideia. Não tinha realmente ideia. Na sexta-feira, eu creio que foi muito organizado. Exatamente. Eu acredito que superou as expectativas da organização. Você sentia realmente aquele sentimento de vamos nos unir. Eu fiquei impressionada de ver a quantidade de crianças, cachorro, que estavam presentes. Idosos. Pois é. Uma senhora caminhando com muita dificuldade. Sim. E foi a marcha inteira. O que deixa a gente até constrangido, né, Jaqueline? Porque a gente tem tantas pessoas que colocam tantas dificuldades, né? Eu não vou, mas o frio, mas não sei o que, será que eu devo? Mas e o medo? Inclusive, algumas pessoas que sabiam, alguns amigos, e até minha mãe do Brasil, disse, cuidado, filha, estão filmando, mãe, enfim, aquela falta realmente de conhecimento da situação local, né? Então, assim, agora, houve um grupo de republicanos que estavam lá para defender o novo presidente e que eles não chegaram a causar um rebuliço porque era um número tão reduzido. Insignificante. Bem insignificante comparado com o movimento. Porém, mesmo assim, a organização, que sempre está preparada para isso, e foi a primeira experiência da Jaqueline, né? A gente conversou durante a marcha sobre isso, porque era a primeira experiência dela. E essa organização, inclusive, de uma maneira geral, sempre se preocupa, inclusive, com a segurança de cada participante. Sim. E a confiança dos participantes para com a organização também faz você se manter naquele espírito, né, de você sabe o seu objetivo ali, você sabe que você tem que seguir as ordens, aquela coisa de que foi o momento de parar e bastou um gesto e todo mundo parou de falar e todo mundo ficou em silêncio, porque era o momento de estar em silêncio. Então, mesmo quando a gente não sabe ao certo como é o procedimento, o que eles estão ali... para que lado que eles estão indo, qual local que eles vão parar e que tipo de protesto eles vão fazer, mas eu acho que essa consciência leva todo mundo a estar na mesma página. Então, quando houve esse protesto desse grupo pequeno, que aparentemente pareciam serem três, depois parecia ter um pouco mais, mas a própria, eu não lembro o nome da líder, ela estava inclusive... outro dia do meu lado, mas eu sou péssima com o nome.
ela grávida, deve estar grávida de 8 meses, ela foi uma das pessoas que ficou na frente dos protestantes, fazendo a nossa segurança. Quer dizer, a atitude dela de estar ali simplesmente parada em silêncio, sabendo Ficou parada. Parada em silêncio, de costas para eles, simplesmente sem dizer absolutamente nada, aquilo ali é a coisa que realmente... Não agressiva. Não agressiva, pois alguma. Foi simplesmente arma, né? Não dava para perceber exatamente que ela estava grávida, né? Então não demonstrava, não dava assim fisicamente, visualmente, você não percebia que ela estava grávida. Então não foi algo que provavelmente os mantiveram ali, quietos, sem agressão. Por outro lado, a atitude dela se colocar como barreira, como, sabe, aquilo ali já demonstra uma segurança de uma causa que realmente vale a pena. E a polícia estava presente? A polícia, o State Police, não era nem o Boston Police. O State Police estava desde o início, logo no início onde nós fizemos aquela concentração, estavam lá de bicicleta. E geralmente eles são muito bons. Não dá problema algum. Não, são muito cordiais. Nem se incomodam que você tire foto. Ajudam, aconselham, auxiliam. Mas quando houve esse episódio, eles fizeram alguma coisa ou eles ficaram no dele? Na verdade, não. Eles não se aproximaram. Foi a organização que realmente ficou ali. Eles continuaram falando alguma coisa, mas o som que nós estávamos fazendo, a batucada que a gente estava fazendo, a festa que a gente estava fazendo, realmente superava o barulhinho que eles estavam ali fazendo. E agora, depois teve um grupo de jovens que estava participando da marcha, que se aproximou deles e ficaram lá, meio que batendo boca. Mas também foi algo assim que não incomodou e não teve nenhum conflito, não foi realmente nada. Eu acho que se eles fizeram, havia uma necessidade, eu não sei exatamente quem foi que determinou. Mas enfim, então... Essa é a minha opinião em relação à passeata de sexta. Agora, a de sábado, que aí eu termino com a minha parte, eu realmente, quando eu saí de casa, a gente tinha programado se encontrar, quer dizer, no horário lá que iria começar, mas eu não tinha ideia de como seria. E quando eu entrei no ônibus, para que eu pegue um ônibus até a estação, que eu vi aquele número de pessoas entrando com cara pintada, com faixa, criança, eu falei, não, essas pessoas estão indo para onde eu estou indo, não. E aí, mesmo assim, eu ainda fiquei surpresa quando eu cheguei na estação e que vi aquele número enorme de pessoas. O trem, quando chegava super lotado já com outros manifestantes. E eu jogo do Red Sox. Pois exatamente. Acho que eu só experimentei aqui algo assim no 4 de julho, quando a gente vai assistir nos fogos, que a gente vai e volta e vê aquela multidão naquele momento ali. E aí foi quando eu percebi, eu falei assim, bom, se eu for ficar aqui esperando, porque tinha tanta gente, aí foi quando eu resolvi uma outra forma de chegar até lá. E aí, chegando lá, quando eu vi aquele número, uau, foi realmente... E assim, são causas diferentes, você percebe pessoas de todos os tipos, a maioria mulher que estava presente, eu tinha muita criança também, tinha homens também. Eu vi nas fotos. E eu encontrei inclusive a Kate, que é da Procuradoria, que a gente trabalha, né? Assim, eu vi nas fotos muita gente conheceu. Pois eu passei por ela assim que eu cheguei e eu fiquei surpresa porque ela estava com o neném dela, que ela estava de licença maternidade, ela estava com o neném e estava com o esposo e com a filhinha de 2 anos, quer dizer, você vê aquela coisa de família mesmo. Né? Pois então assim, só que como eles não esperavam aquele número de pessoas, de participantes, eles perderam completamente o controle da situação, infelizmente. Porque o que eles disseram é que a organização organizou uma marcha para 25 mil pessoas inicialmente. E aí, quando eles colocaram no Facebook o convite, na última semana, a cada 12 horas, 25 mil pessoas respondiam dizendo que estariam indo. Maravilha, né? Pois quando chegou na sexta-feira à noite, eles tinham a confirmação de 100 mil pessoas. E eu mesma disse que estava interessada, mas eu não falei que eu estaria indo. Então, eles não contaram pessoas que disseram que estavam interessadas. E aí, de repente... Quando eles se dão conta, a polícia estimou que
que foram 175 mil pessoas. E aí, com o planejamento que eles tinham, eu acho que do trajeto que era para acontecer, realmente não cabia mais. Então, eu sei que eu fiquei até às 3 da tarde parada, no meio da multidão, ouvindo, ouvindo a música, enfim. Pois é. Em Chicago foi suspensa, né? Porque foram tanta gente que eles suspenderam por motivo de segurança. Agora, sabe o que eu retiro desse clima de estar ali? É que talvez, claro, infelizmente nós não temos um representante que represente, né? Nem ninguém. Não representa a comunidade de imigrantes de uma maneira geral, não representa os trabalhadores, não representa a classe dos os menos favorecidos, não representa ninguém, o novo governo. Porém, quem sabe não é uma oportunidade da gente se unir como nunca. Talvez se o governo tivesse sido outro, né? Tivesse sido a Hillary, que tivesse sido eleita, a gente estaria um pouco conformado agora. Nós temos, entre aspas, a garantia de que ela vai estar do nosso lado, e aquilo talvez freasse um pouco o nosso movimento. Porém, a necessidade, a falta, né, a insatisfação, a desconfiança de que algo de muito ruim pode acontecer, né, essa insegurança do que pode estar por vir, a gente já está tendo uma noção, eu acho que isso pode levar a essa união que a gente nunca viu nesse país. Então, isso talvez venha como algo extremamente positivo. Pode ser, se as pessoas se levantarem, né? Precisa ver se o povo vai se levantar, porque... É verdade. Tem que ser o povo, tem que ser as pessoas que são realmente atingidas. Não, todo mundo é atingido, mas tem algumas pessoas que são mais ainda atingidas, né? Eu comentei com a Lídia que foi a minha primeira vez que eu participo de algo assim. Até por questões culturais, na minha cidade nunca teve nenhuma marcha no interior, então até falei, eu vou por ir mesmo, assim, por representar o grupo, claro, mas não tinha noção da proporção, do que isso pode causar ou não, e realmente eu me surpreendi. Toda hora eu falava isso pra Lídia, eu falava, gente, eu achei muito bacana, principalmente na hora que eu via mãe com crianças recém-nascidas. Assim, algo... Toda marcha. Achei muito bacana. Idoso, com muita dificuldade de andar assim, lá com a bengala e indo. E sorridente. E cantava, o pessoal lançava uma frase, ia lá e com... Tipo, eu comecei, tem uma hora que eu parei, comecei a olhar, falei, realmente, se todo mundo se juntasse, não ficar lá sentado no sofá esperando acontecer, acontece. Então isso foi o meu sentimento, que se todo mundo se unir, se todo mundo for lá junto por um objetivo, é capaz, a gente consegue. É o poder da união. É o poder da união. Achei muito, muito bacana. Comentei com meu marido, deixei ele até com vontade, ele estava trabalhando, não conseguiu ir, mas eu falei, não, na próxima a gente tem que ir. A gente vai, porque eu achei muito bacana. A organização, incrível, assim, me chamou muita atenção. Os policiais começaram a fazer sinal para baixar o volume. Eu falei, impossível que vão parar de falar, todo mundo. Em questões de... Não deu minutos, em questões de segundos, um olhava para o outro, parava de falar, todos paravam. É assim, achei muito, muito interessante, muito bacana. Com certeza vou participar de outras e... eu lembro que eu falei para ela, no momento que o bichinho da consciência de estar numa marcha dessa, com esse tipo de objetivo, te pegar, você não quer sair mais. Você falou, exatamente. Você falou, vai ser a sua primeira vez, mas vai... E fez, por ser a primeira, achei incrível. E aí, na hora que eu tive que ir embora, eu falei, Lídia, tem que ir embora, porque eu combinei um compromisso, mas eu não queria, eu queria ver o fim, eu queria, eu parei no meio, eu queria continuar, ver como que ia ser, e se olhar para trás e ver aquela multidão, um mar de gente, um mar de gente é muito bacana. Imagina em Washington, né, 500 mil de pessoas, mais de meio milhão. Foi realmente motivador, por ser minha primeira vez. E aquele texto? O juramento. Sim, como é que foi? Pois nós tivemos uma participação que já estava prevista, né, onde
cada grupo, etnia, estaria lendo um juramento onde a gente manifesta ali um compromisso de levantar a voz e de lutar pelos direitos, né? Nós escrevemos o nosso, né? Colocamos em português e inglês, e aí então, quando chegou na hora, foi até interessante também, porque eu comentei com a Jaqueline, olha, você tinha que ver o palco, foi um engradado, né? Mas aquilo ali não importa. Né? A gente disseram na reunião que não tinha palco. Não, era um engradado, tinha um holofote assim que iluminava parte, mas não tudo. Nós estávamos ali dentro ali do Boston Common, bem pertinho do Park Street, mas enfim. Escuro já, né? Bem escuro. Mas é legal você, pelo menos naquele momento, você poder falar na sua língua. E eu falei, olha, eu vou falar orgulhosamente na minha língua, em português. E claro, depois eu traduzi o que estava escrito lá em inglês, né? Uhum. Mas você vê que... E aí não foi somente nós, mas teve um grupo de muçulmanas que falaram também. Então, assim, foi bom. Agora, claro, o ideal seria que tivesse uma representação maior. Não tinha umas 10 pessoas com você? Não, só tinha eu. Não, e os outros grupos tinham? Os outros grupos tinham. Tinha gente até que estava brigando para subir no engradado. Mas assim... Mas ficou combinado. Você acha que as pessoas se perderam? Porque ficou combinado. Pelo menos tinha umas pessoas que estavam... Não, ficou combinado. Eu não sei exatamente o que foi. O que foi que aconteceu. Mas independente disso, eu acho que... Eu não sei dizer qual seria a diferença. É claro que eu vi a diferença dos outros que estavam lá. Mas como comunidade brasileira... Parece que tem gente com você, né? Você não está só. Isso sim. Bom, o pessoal percebeu isso, né? As pessoas que estavam lá perceberam isso. Tanto que um falou, eu te amo! Eu acho que foi alguém que sabia falar isso em português. Então eu respondi, né? Tipo assim, aquele apoio, né? Percebeu o apoio. Mas, e não sei por que também... Me chamaram 2 vezes para falar a mesma coisa. Em 2 momentos dessa finalização. Mas, pois é. Mas que bom, você foi e falou. Fui. E a Lídia falou no início, ali Simas. A Lídia falou no início. Eu filmei, inclusive eu gravei e botei ao vivo no Facebook. Foi? Eu gravei. Sim, eu mandei. Você mandou para mim, né? Eu ainda não postei os vídeos por falta de tempo. Eu passei. Desculpe, estava desligada aqui o microfone. Vocês ouviram aí as reflexões da Lídia Ferreira e da Jaqueline Santarelli, que é a voluntária, né? A Lídia Ferreira é organizadora dos direitos trabalhistas e das trabalhadoras domésticas no Grupo Mulher Brasileira. E a Jaqueline está fazendo trabalho voluntário no grupo já, talvez, há um mês. E como ela mesmo disse, foi a primeira vez que ela participou de um movimento de rua, né? E ela contou para vocês como ela se sentiu, como ela ficou surpresa, e agradavelmente surpresa, e como aquilo dá um sentimento de conjunto, né, de coletividade, de presença, né, ao contrário de nos dar uma sensação de isolamento. Então, elas compartilharam com vocês, né, as reflexões delas sobre a marcha de sexta-feira e a marcha de sábado, a marcha das mulheres. Todos os dias, se vocês estão notando, se vocês estão acompanhando o noticiário, e eu recomendo fortemente que vocês procurem noticiários alternativos, que vocês não vejam só a Globo, que vocês não leiam só os jornais brasileiros, que vocês procurem noticiários alternativos, porque é importante que vocês estejam bem informadas e bem informados, que vocês entendam o que está se passando nesse país, como os americanos tendem a ver essas situações. Isso é muito importante, que vocês percebam isso, que vocês estejam a par, que vocês entendam, tá? Então, todos os dias, como eu estava dizendo, está havendo manifestações no país inteiro, todos os dias, desde que ele tomou posse até
hoje, todos os dias tem manifestação. Porque todos os dias existe um movimento que tenta mandar a palavra de resistência, que é a nossa palavra no momento. Resistência. Nós temos que resistir, nós temos que nos levantar, nós temos que nos solidarizar com as nossas irmãs e os nossos irmãos muçulmanos, com os povos daqueles 7 países que estão banidos e com os sírios que estão permanentemente banidos de entrar no país por um tempo indeterminado. E, como eu disse, a Margarete também, não pensem que vocês estão seguros, que nós brasileiros estamos seguros e brasileiros, porque o Brasil não foi listado como do país, ou porque o Brasil é um país que passa quase desapercebido, porque é uma população, né, que não cria muito problema. Não, não é verdade. Nós também somos alvos, porque na hora que um ser humano é alvo de injustiça, é perseguido, todos são. A gente vai sair do ar aí em talvez menos de 1 minuto. Eu quero deixar aqui o convite para você voltar a sintonizar na 1230 AM no próximo sábado às 11 horas. Como eu disse, será o primeiro super sábado para você declarar seu imposto de renda gratuitamente no Grupo Mulher Brasileira, com uma equipe brasileira maravilhosa, comandada pela Letícia Peterlini. Eu quero também lembrar o Espaço Aberto no dia de 31. A próxima clínica de imigração será dia 9 de março, né? Teve uma essa quinta-feira, a próxima será 9 de março. Se você quiser fazer aula de inglês, nós temos toda terça-feira, às 6 da tarde e às 7h30 da noite. E se você quiser fazer cidadania, aos domingos, às 11h30.